Dônia, o que aconteceu no propósito 52 dias? Eu tinha um problema no meu carro e foi liberada uma palavra, que o Senhor que liberou uma palavra, que dentro de 3 dias, quem bebesse daquele espírito iria receber uma solução de algo. E eu falei, é para mim, porque eu preciso, né? E a gente estava com problema já no carro, já vinha assim mais ou menos uns 6 meses. Ele levava em um mecânico, um cobrava 3, levava em outro cobrava 4, até 5 já pediram. Meu marido falou, mas é brincadeira, né? E eu entrei na briga. Eu falei, não, peraí, isso não está certo. Eu entrei na briga e comecei a orar em cima disso nesses 52 dias. Depois que o Senhor declarou aquela palavra, eu tomei posse. Eu falei, é para mim, essa questão vai ser resolvida. Eu declaro 3 dias. O Senhor falou na quinta. Quando foi no sábado, pela manhã, meu marido falou assim, Dônia, e eu comecei a orar, interceder para que Deus desse a ele, porque ele é muito fuçado assim na internet. Então, eu pedi para que o Senhor desse uma inteligência para ele, para que ele pudesse estar resolvendo, solucionando o problema daquele carro. Porque todo mundo que levava, colocava lá no computador, acusava, mas era algo assim, e o meu carro é um carro caro, né? Aí eu falei assim, não, isso não está certo, não. E comecei a interceder, comecei a orar, comecei a ungir, comecei a falar não. Eu comecei a ungir o carro e falar não. Eu declaro uma solução, declaro uma solução. Aí eu falei, Senhor, o 3 dias está acabando, já é amanhã. E não aconteceu até agora. De manhã ele falou assim, Dônia, eu pesquisei na internet, do jeito que eu orei e falei com Deus. Ele falou, eu pesquisei na internet e pode ser a tampa do reservatório de água. Eu falei, oi? Aí eu me lembrei que eu estava orando por aquilo. Eu falei, é a solução, é hoje 3 dias. Aí nós fomos para Rio Preto, ele comprou a peça, a tampa do reservatório, chegou em casa, colocou e ficou com o carro funcionando, porque o carro, se ele passasse de 100 a temperatura, ele já começava a aquecer e jogar água, começava a aquecer. Ali no reloginho do painel, ele começava a levantar a temperatura do nada. Aí ele deixou ligado o carro, questão assim de meia hora. Para esperar o carro aquecer mesmo, né? Aí não poderia passar de 101, né? Porque 101 para 102, 103 já era problema, já estava superaquecendo. E aí ele deixou, pastor, ele ficou tão feliz, tão empolgado, e eu lá do lado dele, assim, na maior torcida, né? Falando, Senhor, é agora, meu milagre é hoje, tem que ser hoje. E o carro não passou de 100. Ele falou, Dônia, não acredita. Eu falei, eu acredito, porque eu creio em Deus poderoso, foi liberada uma palavra, e eu tomei posse daquela palavra, eu falei que seria comigo, que em 3 dias eu teria a solução desse problema. Porque eu falei, não é possível, não vai roubar a gente em 5 mil de jeito nenhum. Ué, cada lugar aqui era um valor? Falei, não. Aí a gente ficou super feliz, eu agradeci a Deus ali, ungi de novo o carro, glorifiquei a Deus. O problema do carro, assim, ó, solucionado, pastor. Ô, Dônia, você tinha um problema no pé também, o que aconteceu? Eu tinha um problema que durou assim cerca de 1 ano. Eu tive um problema de pele no peito do meu pé, que ele cortava e dava para ver assim o vermelho do sangue de dentro da pele. E esse problema foi se arrastando. E eu procurei dermato, fui em 3, 4, os melhores dermatos de Rio Preto eu fui, gastei remédio, foi feito biópsia e ninguém descobriu o que era. Cada um falava uma coisa. Quando eu cheguei um momento, aqui na igreja, foi liberada uma palavra de cura. Eu falei assim, olha, a partir de hoje, eu não vou mais procurar médico, eu não vou mais gastar 1 centavo em farmácia com pomada, porque cada um que ia mudava a medicação, né? E remédios, teve uma vez que eu comecei a tomar remédios fortíssimos, porque eles falaram que era uma infecção, era uma bactéria. Eu falei, por fim eu tomei posse dessa palavra de cura, eu falei assim, não. Eu não aceito, a partir de hoje, ali atrás, eu estava lá no fundo, eu coloquei a mão no peito do pé e falei assim, a partir de hoje, eu não vou mais em médico, eu não vou mais gastar 1 tostão, não vou ser roubada também, e eu não aceito essa situação. Aí, pastor, eu esqueci, e eu não parei em um evangelismo, e aquele pé latejava, aquilo doía, aquilo eu pegava alguma coisa pontiaguda para coçar. Continuou fazendo a obra? Continuei, não parei. Mesmo com dor? Mesmo com dor. Aquilo assim latejava o pé. Às vezes eu ia até de rasteirinha porque eu não aguentava, queimava e doía, coçava, acho que tudo ao mesmo tempo. E aí eu falei assim, não, isso daí não vai me afastar da obra, porque eu não vou deixar de evangelizar. E depois, por fim, cada lugar, assim, um mais longe que o outro, eu ia e eu falava, eu não aceito. Eu esqueci, na verdade, desse pé, né? E aí, um belo de um dia, o Espírito Santo trouxe para mim e falou assim, uai, cadê o problema do seu pé?
E realmente, eu olhei no pé e eu me lembrei que eu tinha sido curada. Não foi algo assim. Foi algo assim, foi demorado. Mas eu esqueci, porque eu falei, eu não vou mais atrás de médico, eu não vou mais comprar remédio, nada. E eu até compartilhei com alguma das irmãs aqui para me ajudar em oração desse pé, porque aquilo me incomodava. Pastor, durou mais de 1 ano. Eu fiquei mais de 1 ano com problema nesse pé. E médico aqui, médico ali, médico... Ninguém conseguia resolver. Eu falei, quer saber? Se ninguém resolve, então é Deus que vai resolver. E aí larguei de mão mesmo. Falei, não compro mais uma pomada, não aceito isso. E eu fui curada, assim, sem eu nem perceber. Quando foi um belo dia, eu falei assim, ai, cadê a questão do meu pé? Fui curada, para a glória de Deus. Dona, só um trechinho da tua vida. Você chegou na igreja tentando suicídio, é isso? Sim, eu cheguei, eu estava com muita depressão, eu ouvia vozes, eu não olhava em espelho, que eu me achava horrível, horrorosa. E tanto é que só tinha o espelho do banheiro da minha casa, porque eu tinha pavor de olhar em espelho. Muito deprimida, muito debilitada, frustrada, um casamento assim detonado, e assim as 2 filhas já indo para o mundo. E só a caçula, né, assim, de 12 anos, que eu consegui trazer ainda arrastada, né? E assim, eu cheguei realmente no fundo do poço mesmo. Aí, eu estava comentando esses dias na escolinha com as crianças, que eu sou tia da escolinha, e eu disse assim para elas, olha, se alguém me disse, e eu transferindo o espírito para elas, que elas seriam professores, que elas seriam tias da escolinha, que elas seriam pastores, presbíteros, e isso veio assim no meu espírito na hora. Eu falei assim, se alguém tivesse me dito, o dia que eu cheguei, entrei por essas portas, querendo morrer, se alguém tivesse me dito aquele dia que eu iria ser a tia da escolinha pregar para as crianças, jamais que eu iria acreditar. Então, aquilo foi muito forte, porque eu tinha a rejeição a toque, a abraço. Essa fase da minha vida eu já venci, Deus já me deu a vitória. E, para a glória de Deus, se me contasse, se falasse assim, olha, você vai ter tuas filhas na obra, você vai ter tuas filhas aqui, você vai ser avó, você vai ter... Eu não iria acreditar. Porque para quem chega com uma vida frustrada, né? Eu falei assim, aí, na época, o pastor que estava aqui, que o senhor também era daquela época, né? Ele falou assim para mim, eu quero te ver sentada aqui todos os dias. Todos os dias. Você vai prometer para mim que você vai se internar aqui. Porque eu ouvia vozes. Eu ouvia o apito do trem, a voz falava no meu ouvido. Tanto é que, às vezes, eu olhava para ver se tinha alguém do meu lado. Porque era tão nítida aquela voz, então, eu acredito. Quando as pessoas contam para a gente que ouvem vozes, que a voz foi lá e mandou matar, eu acredito porque eu ouvi. Eu ouvia. Mas também depois eu comecei a aprender a ouvir a voz do bom pastor. Porque quando eu descia, porque eu moro ali embaixo, né? Quando eu descia, eu via a destruição ali quebrada, aqueles muros que foram quebrados ali. Eu falava, Deus, a minha vida está dessa forma. E eu chegava na igreja, eu ouvia, eu vou endireitar os seus caminhos. Está vendo essas veredas tortas? Eu vou endireitar, eu vou fazer. E eu saía daqui. Por isso que está explicado que se você não se internar, para aquilo velho sair e o novo entrar, né? Todo um aprendizado de uma vida inteira. Por isso que está explicado que enquanto você não ouve, que é a palavra que liberta, se você não ouve a palavra, você não tem condição de ser liberta. E eu fiz isso, eu me internei aqui na igreja. Eu fiz daqui o meu pronto-socorro. Foram muitas vitórias, Dona. Olha, foram muitas. Eu acredito que se a gente ficar aqui a noite inteira para contar... Não... Hoje, o que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora? Ele representa a minha libertação, né? Porque foi realmente da morte para a vida, né? O Ministério representa a vida para mim. Porque eu cheguei morta e hoje eu vivo, e antigamente eu queria morrer e hoje eu quero viver. Para falar para as pessoas que estão passando pelo problema que eu passei, que tem jeito, que tem saída, que tem solução. Se ela fizer o que eu fiz, é 100% de chance, sem medo de errar.